Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores. Eu estou no Laboratório de Instrumentação para Biofotônica e vou conversar com o Marcelo Nogueira, que está fazendo mestrado na área de biofotônica. Marcelo, você se formou em quê até chegar agora no mestrado? Qual a sua linha de estudos? Minha graduação, então, é em Ciências Físicas Biomoleculares e eu estou agora fazendo mestrado em Física Aplicada. E qual que é a sua área de trabalho aqui no mestrado? Eu trabalho, então, com o desenvolvimento, a caracterização e a validação de um equipamento para medidas de espectro e tempo de vida de fluorescência. Então, no caso, a fluorescência, bem basicamente, é um fenômeno no qual nós incidimos, então, uma luz num conjunto de moléculas e as moléculas elas emitem uma luz numa cor ou num comprimento de onda completamente diferente daquele incidido sobre elas. No caso, o espectro de fluorescência são as cores das luzes que são emitidas e o tempo de vida de fluorescência é o tempo que elas demoram para emitir essa luz. Essas duas informações elas estão muito associadas às alterações bioquímicas que acontecem no tecido biológico. E eu, então, estou utilizando essas duas informações para tentar fazer o diagnóstico das lesões de pele que têm aspectos clínicos semelhantes, principalmente diferenciar então lesões benignas e malignas que têm tratamentos completamente diferentes. Então, para que isso tenha uma informação mais rápida e melhor tanto para o médico quanto para o paciente. E no caso, então, esse equipamento, o que seria bom para a sociedade? Seria um equipamento que o médico poderia usar, ele poderia levar para o laboratório, ou também faria através da biópsia? Como que a sociedade poderia ganhar, então, com esse seu estudo? A sociedade, então, principalmente, ela ganha no tempo, então que, no caso da biópsia, é um exame que demora, além de demorar, ele é invasivo. Nesse tipo de equipamento, a medida é rápida, ela não é nem um pouco invasiva, e então o paciente ele pode ter um resultado muito mais rápido e talvez até mais preciso. O médico ele pode, então, no caso de lesões malignas, tratar mais precocemente a lesão e não deixar ela evoluir para estágios mais avançados que podem comprometer, né, e podem realmente trazer risco à vida do paciente. Então, no caso, esse equipamento seria um equipamento, ele seria portátil. O paciente ele não precisaria ir numa clínica, ele poderia ir direto com o médico faria o diagnóstico e dali ele sairia sendo tratado, digamos assim. Essa é a ideia. No caso, o ponto mais importante é realmente diminuir também o tempo em que o paciente precisa esperar, principalmente nesses centros mais afastados, nas cidades onde faltam muitos dermatologistas. Aqui no Brasil, em muitas cidades, as biópsias, os resultados das biópsias às vezes demoram meses para chegar em alguns lugares. E aí a evolução da lesão já está muito avançada. E o paciente ele pode até já estar com um risco de vida muito alto, assim. E no caso, a utilização desse equipamento melhoraria bastante, então, diminuiria bastante o tempo em que o paciente teria as informações sobre a lesão e saberia, então, quando que deveria ser tratado, se é o mais rápido possível ou se ele pode esperar ou não. Tem como você mostrar como que funciona esse aparelho? Sim, claro. Podemos ver aqui agora. No caso, o equipamento, então, ele é uma medida ótica comum. Essa daqui é a sonda que nós posicionamos no tecido. No caso, aqui eu estou fazendo na minha mão, mas no paciente seria no local em cima da lesão. E essa luz aqui é a que vai excitar as minhas moléculas do tecido. E eu coleto então essa luz com o equipamento e vou processar as informações aqui no computador. Aí, no caso, essa é a luz que nós usamos. Ela é bem fraquinha e ela não é nada invasiva, é uma medida bem rápida também.
No caso, Marcelo, o equipamento desse dá para não só fazer o diagnóstico, mas ele pode ser também utilizado para o tratamento? A princípio, sim. Nós não temos uma iluminação uniforme para tratamento ainda. E esse equipamento trata-se de medidas pontuais, né? Então, nós encostamos e medimos num ponto bem pequeno. Posteriormente, ele até pode ser usado se nós fizermos as adaptações adequadas. Bom, agora eu vou conversar com o Ramon, que está fazendo o doutorado, e vamos saber um pouco mais sobre o trabalho dele. Bom, o Ramon estudou física e agora está fazendo o doutorado. Ramon, explica um pouco sobre a sua área de trabalho. Bom, a gente atua aqui no grupo de biofotônica, né, no grupo de ótica aqui do Instituto de Física de São Carlos, especificamente na área de diagnóstico. Então, eu desenvolvi um sistema que é um microscópio de tempo de vida de fluorescência, e esse microscópio ele foi desenvolvido para aplicações clínicas, então para que ele possa ser levado até os hospitais e aplicado no diagnóstico de diferentes tipos de doenças. E no caso, essa facilidade que se tem em levar para um hospital, em levar para uma clínica, facilita então a vida do médico, claro, e consequentemente o tempo de vida do paciente. Com certeza. Na verdade, a vantagem das técnicas ópticas é que elas normalmente dão um resultado imediato. Não é como no caso das biópsias, em que é necessário envio para um laboratório externo, e com isso, consumo de tempo, que várias vezes é crucial para o paciente, né? Mas esse tipo de técnica, ele normalmente exige uma instrumentação um tanto robusta, né? Como pode ser visto aqui. Então, existe essa dificuldade intrínseca na aplicação dessas técnicas em um ambiente de clínica. Então, é essa dificuldade que a gente está tentando passar aqui, a gente está tentando resolver esse problema. No caso, então, por exemplo, num microscópio desse, deveria não ser o médico ele realizar o diagnóstico, mas deveria, então, no caso, ter um profissional que soubesse trabalhar e soubesse manusear o microscópio? Na verdade, eu estou fazendo um esforço para deixar que esse microscópio seja de fácil utilização. Então, inclusive, com o desenvolvimento de uma interface gráfica que permite o uso fácil, né, com poucas configurações ali, mas exigiria sim algum treino do profissional que fosse utilizar, mas eu acredito que em qualquer área uma pessoa poderia ser facilmente treinada para a operação. E no caso, esse seu trabalho para a sociedade seria facilitar, então, trazer um pouco mais da sua pesquisa para que o paciente pudesse ter um pouco mais de vida útil, que ele pudesse, como diz, ganhar tempo, então, no seu diagnóstico? Isso, na verdade, principalmente o diagnóstico rápido e precoce de algumas lesões. Então, a possibilidade de usar essa técnica em específico da microscopia de tempo de vida de fluorescência permitiria o médico detectar variações que ele não detectaria através das técnicas padrão, permitindo assim o diagnóstico precoce de algumas doenças que poderiam vir a ser problema e o médico poderia não, em alguns casos, nem enviar para biópsia, né? Então, isso aqui daria uma garantia a mais ali durante a consulta para o médico saber que existe ou não um problema começando a surgir ali naquele paciente. Bom, iremos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.